O meu Édipo, ele não fica resolvido na infância, ele vai deslizando, né, nas escolhas que eu faço depois. E é por isso que vem a culpa. Eu fiz escolhas para poupar meu filho, e ao invés de poupar, eu levei ele para um caminho que não deveria. Né? Então, parece que a culpa é do pai, mas também não é, né? Porque ele fez o que ele podia fazer naquele momento. Não tem manual para ser pai. As pessoas têm que entender, gente, que análise, terapia não é um caça às bruxas, né? Não é um apontar de dedos, só a funciona culpa porque é não sua, Só a funciona culpa é porque sua, tá acolhedor. vendo? Você errou. É justamente o contrário. É uma camada de cebola que você vai desvendando véu a véu ali para a pessoa entender de dentro para fora que ela pode ter uma vida melhor a partir desses novos conhecimentos. E que tem uma distância entre o que eu sinto e o que eu posso fazer, né? Assim, entender a regra não é não sentir. Entender a regra é não fazer. Porque quando a gente aprendeu que não podia fazer, a gente achou que não podia sentir também. Então tem hora que a gente tem raiva, mas não posso ter raiva, né? Meu pai já morreu, vou ter raiva dele? Não posso ficar triste, mas né? Tem hora que ele faz coisas que me produzem raiva, sim. Sim. O que eu não posso é fazer nada contra ele. Eu tenho que trabalhar essa raiva de outro jeito. Mas raiva eu vou sentir, né? E a gente aprende que não. O tal do homem não chora, né? O homem não chora. Eu tenho dó. Porque se é difícil para a mulher que pode chorar, imagina para o homem que não pode, né? Como é que não chora, gente? Você passa pelas mesmas coisas que eu passo. Você passa pelas mesmas dificuldades que eu passo. Por que você não pode chorar? Em que você é diferente de mim? Esses dias eu estava atendendo um paciente, ele falou, Cristian, eu estou com dificuldade de chorar. E eu quero chorar. É um homem, né? Uhum. Eu quero ter uma catarse, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Não consigo. Sabe, quando eu falo que eu faço adaptações, né? Eu aprendi que eu preciso levar alguns recursos para o consultório que não são só para criança. Uhum. A criança me ensinou isso. Então, eu tenho jogos, por exemplo, eu tenho uma caixinha mágica que eu construí para uma criança que eu atendia, com perguntas de todos os tipos. Então, tem perguntas assim, desde por que o céu é azul, e ele tem que dar uma resposta, qualquer que seja ela, até perguntas assim, qual o dia mais difícil da sua vida? Qual o maior mico que você já pagou? E aí eu descobri que o adulto, às vezes, precisa desse estímulo para falar. Então, assim, às vezes, realmente, eu não dou conta de chegar e falar, e olhar para dentro, de chorar e fazer as coisas que eu preciso falar. Eu preciso de um recurso. Então, eu jogo com o adulto também. Eu ponho o adulto para desenhar. Às vezes, eu uso técnicas que me possibilitam chegar no inconsciente dele. Impressionante como que o desenho conta, né? O desenho mostra assim, um retrato fiel do que... Não adianta tentar esconder. Não adianta tentar esconder. Eu não sei desenhar. Cara, não é artisticamente que eu estou olhando. E você pode saber desenhar perfeito, que vai sair sua personalidade ali. Vai sair. Então, é um recurso muito bom e que a gente, às vezes, só usa com criança. E é bom para qualquer idade, né? Conversar sobre o desenho de um adulto traz coisas que talvez ele nunca falaria. Verdade. Aprendendo a fazer esses ajustes. Existe algum momento, Simone, marcante, claro, sem violar o sigilo, que você vivenciou nesses anos de consultório que te fez repensar, mudar a forma ou estudar ainda mais a forma de atuar como psicanalista? Então, estudar sempre. Né? Assim, muitos casos já me levaram a ler, reler, buscar outros autores psicanalistas que eu não tinha lido ainda. Repensar a minha prática, não. Mas eu já tive casos, tenho com frequência, tive um recente, inclusive, em que esse vínculo não se formou comigo. Porque a gente está trabalhando numa relação, né? Tem que ter transferência, tem que ter contra-transferência. Então, você tem que gostar ou odiar o analista. E eu já tive casos em que isso não aconteceu. E aí eu tive que ser clara e dizer, olha, não está funcionando, não estou conseguindo te ajudar, então vou te indicar outras pessoas para você ver se acha alguém que tenha mais o seu jeito. Porque não adianta eu insistir se o vínculo não se forma. Para formar na psicanálise, pela SPPE, a gente tem que fazer 100 atendimentos. E logo nos meus primeiros, às vezes acontecia da pessoa fechar o primeiro estágio comigo, eu atender um dia, uma semana, né, outra semana, e depois assumia. Isso me dava uma dor no coração, até eu entender que talvez não era culpa minha. Poderia ser com ela. Talvez não é. Eu falei, gente, não sou eu, aí o pessoal mais sênior lá, não, calma, Cristian, é normal. Às vezes ela não... rapidamente você chegou no cerne da questão, ela está com medo, ela não vai vir mais.
Então, não é culpa sua, não, relaxa. Às vezes não bateu. Eu falei, então tem isso também, né? O santo tem que bater. Você ainda não foi meu aluno de estágio, mas quando você for, você vai escutar muito as coisas que eu falo para os meus alunos, assim. Às vezes eles ficam com medo, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, eu não falei porque eu fiquei com medo. Se é uma interpretação de algo que veio da pessoa, pode ser na primeira sessão, fale. Porque se ela não voltar, é porque não estava no momento dela. Não é porque você errou. Né? Você só devolveu o que ela trouxe. Então, tem gente que vai, mas que às vezes não dá conta ainda. Tem gente que vai porque o namorado obrigou, não é porque quer. E tem gente que vai e não gosta de você, não dá certo com você. Então, não é culpa sua isso, né? E aí, eu trazia isso como uma carga pesada. Falei, nossa, eu sou incompetente, eu não sirvo para isso. Por isso que a gente tem que ter análise, né? Para levar para lá essas questões. Até entender, não, esquece isso. Vai acontecer todo dia na sua vida, vai acontecer direto. E vamos embora, tá tudo certo. Eu falei, então peraí. E eu entendi muito isso quando eu passei por essa experiência, como analisando e não como analista. Eu fui, assim, eu tive vários analistas ao longo da vida. E teve alguns que eu fui e não gostei, não quis voltar, né? Então, assim, não era ele. Era a nossa relação que não aconteceu. Então, isso foi me mostrando que se acontecia comigo, ia acontecer com um profissional também, né? O que se aprende, Simone, para nós que estamos formando, o que a gente consegue aprender, que você já aprendeu, que os livros da faculdade não ensinam? Eu acho que os livros, eles talvez até ensinem, mas assim, o seu olhar clínico você não forma só nos livros, né? Você forma quando você pensa sobre tudo que você leu, quando você pensa em todas as discussões que você teve, né, teóricas, todas as coisas que você vivenciou ao longo da vida. Então, esse olhar, ele vai se lapidando ao longo de um processo. Você não vai ler um livro que vai te falar, olha, o olhar clínico vai te mostrar isso. Não vai. Isso você vai formando. Por isso que eu falo com o meu aluno, quando ele chega lá no 9º período, que ele já tem uma abordagem, ele já construiu um olhar ali por anos no curso. Né? Então, quando ele vai lá para o consultório atender pela primeira vez, ele já vai de um jeito. Outro dia, eu tive um depoimento assim, que me deixou muito feliz, de um aluno do 5º período, que está fazendo estágio em plantão psicológico e entrevista, e ele fez a primeira entrevista. E aí falou, Simone, eu me descobri, eu fico arrepiado só de pensar, né, de ouvir a história daquela pessoa e de ver o que estava por trás daquilo ali. Então, assim, isso não tem livro que ensina. É né? verdade. Apesar de ler os livros ser necessário para você descobrir isso. Mas isso é um processo que você vai construindo ao longo da vida. Na psicologia foi muito legal. Nos primeiros períodos, eu fui fazendo as primeiras matérias e fui tendo certeza daquilo que eu não gostaria de ser. Depois, nos outros, eu fui mudando todas as minhas concepções. Eu falei, não, aquele negócio não é tão ruim, não. A gente vai mexendo, né? Vai. Até realmente achar a abordagem que você mais gosta ali, surgir na sua frente. Eu fui para o curso de psicologia porque eu tinha muito problema, eu queria resolver. Não resolve. Não resolve. O curso não resolve, mas mexe. Mexe. Então, tem gente que vai para o curso e não suporta ficar, porque começa a entender coisas que doem, né? Mas resolver não resolve, é a terapia mesmo, né? Eu entender que o meu cliente pode ir embora e que isso não é um problema comigo, é uma coisa. E eu aceitar é outra, porque aceitar tem a ver com a minha falta, tem a ver com as minhas questões. Eu tenho que levar lá para a minha análise e trabalhar por que isso me incomoda tanto. O Narciso acha feio que não é espelho, né? Opa, peraí, eu não sou tão perfeito assim. Como assim alguém pode essa falta doendo, né? Pode me trocar por outra pessoa que não eu? Isso é um processo que a gente vai aprendendo. Por exemplo, o silêncio. O maior problema para os meus alunos de estágio é encarar o silêncio. Que às vezes, assim, tem gente que é monossilábico, se você não ficar perguntando, não fala. Só que o espaço é dele, não é seu. E se é dele, é ele que tem que ocupar. Então, se está em silêncio, você tem que respeitar para que saia alguma coisa. Né? Mas é difícil de entender e de aceitar isso. É difícil entender que a gente não tem que responder tudo. Tem pergunta que ele está fazendo para ele. A resposta está lá, não está comigo. Né? Ele faz a pergunta, se você segurar um pouquinho, ele vai descer mais uma camada daquela pergunta e você está na ânsia de... No meu primeiro estágio, meu primeiro estágio, a minha primeira vivência de atendimento foi com você. Quando a gente foi atender uma colega lá em uma simulação, Simone fez uma simulação em sala de aula, criou uma história hipotética e colocou eu e o Geraldo para a gente poder atender. E eu fiquei assim... E eu peguei, acho que eu nem deixei o Geraldo falar. E foi muito interessante que o negócio era com a mãe e eu estava focado na avó. E a Simone, você esqueceu de olhar para a mãe. Eu falei, nossa, é verdade. Eu não dormi aquela noite. Eu falei, caramba, como que isso estava gritando ali e tal. Mas até te mandei uma mensagem, Simone, obrigado pela experiência e tal. E logo depois, assim, um mês depois, eu fui atender no estágio. Então foi a primeira vez que eu atendi mesmo, assim, formalmente, num set analítico. Na psicanálise tem o divã e tudo mais. Eu falei, caramba. Aquela frasezinha que eu adoro, né? Fale um pouco mais sobre isso. Que eu fiquei treinando, né? Os 4 anos. Fale um pouco mais sobre isso. E eu falei igual o lavadeiro que pede o sabão. Mas falei, e falei, e falei. Depois que
a pessoa foi embora, eu falei, gente, a gente tem que fazer uma ficha, né? Como é que foi o estágio, desenvolvimento, como é que o paciente chegou, eu não lembrava de nada. Eu falei, gente, acho que eu não deixei ela falar, não. Lógico que ela não voltou para mim, lógico, porque acho que o eu... espaço era dela, né? Mas você precisava passar por isso também para entender. Precisava passar por isso. Né? E é isso que às vezes eu não via nos livros. Assim. Por mais que estava no livro, eu precisei da prática de cometer esse equívoco para poder entender. Falei, caramba, eu tenho que transformar essa ânsia minha em escuta. E entender essa falta, porque você fala sem parar, porque você quer dar conta do caso, você não quer falhar, não né? Quero falhar, e aí, o que acontece? Calma, igual... vai dar certo, peraí, vou te falar um negócio. Tem que fazer... É igual o pai lá do adolescência, né? Ele não quer falhar e aí ele falha porque não quer falhar, né? Eu tenho um exemplo, assim, que eu acho maravilhoso da minha época de estudante. Eu tinha um professor psicanalista daquele, né, roxo. E a gente estava estudando Lacan, que é dificílimo ler Lacan. Nós passamos um semestre inteiro só lendo a introdução de um seminário de Lacan, porque a gente não entende o que Lacan escreve, né? Mas eu gosto muito das coisas que Lacan traz. E aí a gente estava discutindo sobre o tempo lógico. E aí esse professor contou um caso que ele tinha vivido no consultório. Ele trabalhava com tempo lógico, ele explicava para os pacientes como é que funcionava e tal, né? Tudo bem. E aí um dia ele estava atendendo uma pessoa e ele tinha um compromisso. E esse compromisso, assim, estava em cima da hora, não ia dar tempo dele, né, estender a sessão até onde precisava e tal. E aí ele interrompeu a sessão, né? A pessoa foi embora e ele foi para o compromisso. E Lacan tem um pouco disso, né? A sessão de Lacan é meio atemporal, né? A ideia do tempo lógico é essa, assim, é de que a sessão ela tem que ter a duração necessária, não a duração de relógio. Então, assim, se o meu cliente estiver estendendo mais do que precisa, eu vou interromper. Se ele estiver deixando para falar o que importa no final, eu tenho que ter uma ação ali, né? O tempo, ele não é cronometrado, ele é o tempo do significado da sessão. E aí ele interrompeu a sessão e foi embora, né? Foi para o compromisso dele. E aí chega a sessão seguinte, aquele paciente vem e fala assim, eu sei exatamente por que você interrompeu. Eu estava falando sobre isso, que significa aquilo. E fez uma sessão que ele nunca tinha feito. Então, assim, essa ideia é muito legal, porque, assim, tudo o que acontece ali é simbólico. Né? Ele interrompeu por uma questão dele. Mas o outro levou para casa e falou, não, se ele interrompeu, tem alguma coisa aqui. E trouxe coisa que ele nunca tinha trazido. Então, assim, a gente tem que ir treinando esse olhar, né? Assim, o que acontece ali é que importa. À luz de tudo que a gente estuda, mas é ali que importa. O significado está ali nele, não em mim, né? Eu vejo muito lá, eu estou dando aula na SPPE agora de psicanálise. E ontem mesmo estava dando aula para uma turma nova assim, eles já estão no meio de curso, já começando a fazer estágio, esse estágio dos 100 atendimentos que tem que fazer. E como eu estava só substituindo um professor, eu perguntei assim, seu nome, por que você escolheu a psicanálise? Todo mundo com o mesmo discurso. Eu sou fulano de tal, moro em Sete Lagoas há tanto tempo e escolhi a psicanálise para poder fazer um autoconhecimento, um mergulho em mim mesmo. Tá bom. Número 2, fulano, autoconhecimento. No 3, no 4, no 5, no 6. Aí eu falei, gente, peraí, vocês não vão clinicar, não? Não. Aí uma lá falou, não, eu vou, mas eu vou atender 2 anos de graça. Eu falei, gente, que medo é esse? Não, porque eu acho que eu não estou pronta, eu vou clinicar, mas eu vou estudar depois, fazer uma pós-graduação, vou estudar. Eu falei, gente, eles estão usando o mecanismo de defesa de Freud para poder postergar o tete-a-tete. E o medo do silêncio, e o medo de me dar um branco, e o medo de não ter uma pergunta pronta, e o medo de não saber responder uma interpretação do sonho, o que eu faço? E eu queria que você desse um recado para essa turminha lá, para essa galera que está adiando esse sonho de poder ajudar tanta gente com essa busca de uma perfeição que não existe. Pois é, eu acho que a primeira coisa é que a gente não estuda para se conhecer, né? Então, mas quando a gente está falando de uma perspectiva psicanalítica, a psicanálise diz que tem uma parte de mim que é muito presente, muito visível para o outro, mas que eu não vejo, que é o inconsciente. Então, estudar não vai me fazer enxergar o meu inconsciente. Né? Não é isso que vai fazer eu me conhecer. Eu não faço curso para isso. Para isso eu vou para análise. Para isso eu vou fazer terapia. Né? Então, se a questão assim, de não poder falhar, né, de ter que ser perfeito é tão premente, talvez esteja faltando esse pé do tripé. Né? Vai levar suas angústias para análise, vai entender lá que a gente falha mesmo, que está tudo bem falhar. Né? E olha o curso num outro viés. O curso é para te formar, para ajudar o outro. Não é para você se conhecer. Né? Então, assim, vai se conhecer na análise e aí começa
a atender e levar esses medos para análise. É o que eu falo todo dia com meus alunos, né? A primeira coisa que eu pergunto no 9º período é: quem aqui não está fazendo terapia? Porque se não tiver, vai fazer, não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. É imprescindível acho fazer. que vocês precisam ir para análise e tentar trabalhar esse medo lá. Porque dá medo mesmo, né?